Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Eita, eu já atrasei, hein? Porque eu estava com a visita aqui, Amanda e José vieram fazer a visita. E quando eu olhei, eu digo, gente do céu, preciso começar a minha live. Mas eu vou fazer um convite aqui, se você quiser convidar outras pessoas, abrir sala de vídeo. O tema que a gente vai falar é um tema muito relevante para os nossos dias. Eu quero conversar com vocês a respeito de depressão, sobre solidão, né? E é um tema interessante para a gente conversar. Se você quiser abrir sala de vídeo, abra a sala de vídeo com seus amigos, com as pessoas da sua família que precisam ouvir essa palavra. Então, eu me atrasei hoje, 10 minutos, 11 minutos atrasado, mas é porque a Amandinha estava aqui com o José. E aí, sabe como é mãe, né? Fui preparar a matula para eles levarem bolo, levar comida. E eu falando, menina do céu, eu quero fazer minha live, né? Mas é isso aí, mas mesmo assim, atrasadinha, mas estou aqui com vocês. Eu vou ver se eu tiro um dia na semana pra gente fazer a live. Por exemplo, hoje eu tô fazendo na quarta, porque meu esposo tá de folga na quarta, né? Quer dizer, ele tá trabalhando hoje. Quando for, na outra semana eu quero fazer na quinta-feira. Uma vez na semana vai ser bom pra mim. E bom pra vocês também, que não vai enjoar da minha cara. Eu passei a tarde com meu YouTube na televisão ligado, ouvindo louvor, preparando essa palavra com muito carinho para conversar com vocês. Hoje meu dia foi super agitado. Né, Tatazinha? Torre de oração, orando pelas pessoas que estão com Covid, que estão precisando de intercessão. Então aqui não paro, minha gente. Eu não paro um minuto aqui nessa casa. Aí hoje eu aproveitei isso para fazer a minha intercessão, cuidar da casa, fazer bolo para a família. E aí agora à noite eu recebi a visita do meu filho e da minha nora Amandinha. E aí fui dar uma atenção para eles, preparar minha mala, que amanhã eu vou para Caldas. A Caldas já abriu, ó. E vou com o Eduardo, mas a Nádia amanhã pra gente passar esse final de semana em Caldas. Vou aproveitar para tirar essa dor nas pernas, que tá difícil. Esse barulho chato aqui que vai ficar depois de eu fazendo o convite. Mas amém. Oi, Dalva. Deixa eu ver quem já tá aqui comigo. Núbia. Pois é, Núbia, a Amanda tava aqui agora. O cabelo. A Amanda tava aqui agora, mas o José, eu fiz um bolo. Fiz um bolo de banana caramelado e falei para o José passar aqui. Tatazinha, minha linda, estamos orando, né? Dalva. Oi, Landina. E eu fiz um bolo. Irmã Tina, tudo bom, meu bem? Como é que tá a Sandra? Boa noite, Vera. Irmã Vera, tudo bom? Bebel tá chegando. Boa noite, Belinha, minha irmã. E eu tô aguardando mais as pessoas. E é isso. Fui fazer esse bolo. Aí meu marido falou assim, mulher, liga lá pro José passar aqui pra levar um pedaço do bolo pra Mandinha. E é dessa forma. As aulas começaram agora, né? Hoje vai começar as aulas. E cuido de neto. E é aquela correria doida.
Mas amém, estamos aqui. Eu convidei outras pessoas, vou convidar aqui mais outras. Deixa eu ver aqui. Tô aguardando a Naíla, minha irmã Francisca também. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Tô aguardando a tia Irani também, minha tia. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Aí eu quero agradecer vocês que tiraram um tempinho para me parabenizar. Ontem foi meu aniversário. E fiz 57 anos, minhas queridas. Fiz 57 anos ontem. E aí eu tava mostrando meus presentes que ganhei lindo dos meus filhos. Graças a Deus, que Deus é bom, mas o melhor presente que eu tenho é a gratidão de estar viva, sabe? Teve um irmão da Guiné-Bissau, acho que é da Guiné-Bissau, ele postou lá um texto muito bonito, desejando para mim mais 100 anos. Eu falei, ô meu querido, eu não sei se eu mereço tudo isso não, que você falou, mas é isso mesmo, eu quero viver muito, 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 e com saúde, então eu agradeço a Deus. Ontem de manhã, quando eu acordei, sendo meu aniversário, eu levantei minhas mãos em agradecimento e falei, Deus, o presente que eu quero do Senhor é saúde. Oi, Johnny. Maria Nunes. Jaime Neto. E eu falei, o presente que eu quero é saúde, é sobreviver a tudo isso. Ano passado, eu faço até parte de um grupo de dieta aqui Eu tenho um grupo de dieta que ano passado, eu estava falando para elas que ano passado eu até compartilhei com elas que teve bolo, mas eu não comi o bolo ano passado, né? E aí o Alessio estava aqui, né? Meu sobrinho, o gordinho estava aqui e falou, e aí, no seu aniversário? Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, não gasta dinheiro com bolo, né? Com salgado, essas coisas, porque eu não vou comer. Então, quem quiser gastar, gaste me dando. Oh, obrigado, Vera. Gaste me dando presente, porque eu não vou comer bolo. Mas acabou que ontem ainda pediram uma pizza, que eu comi umas 2 fatias de pizza, né? Mas eu sou grata a Deus pelos amigos que eu tenho. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6. Eu quero conversar hoje com vocês a respeito de depressão, de solidão. Às vezes a gente tem uma solidão, mesmo a casa estando cheia de gente. Não é o meu caso, meus irmãos, porque eu não tenho solidão, não. Pelo contrário, é bem agitada a minha vida. Oi, Rosa! Irismar também chegou aqui. Boa noite, Jaime Neto. Boas noites. Mateus 6. Eu quero ler com você sobre a ansiosa solicitude da vida. Mateus 6, do 25 ao 34. Pegue sua Bíblia, se você não quiser ouvir. A Rosa chegou aqui, né, Rosa? Mateus 6, do 25 ao 34 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe da necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oi, Vilde, a paz, minha querida. Boa noite. Boa noite, boa noite. Que bom que você está aqui, Vilde. É um tema muito bom, né? Mas eu quero convidar você a fechar seus olhos. Daí onde você está, na sua casa. Nós estamos reunidos como igreja, como família, né? Eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, e você aí na sua casa. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. E não crie expectativa na Perpétua, não crie expectativa na pastora, não crie expectativa na Preta, mas crie expectativa no Senhor. Porque com certeza hoje Ele falará ao seu coração, assim como Ele falou comigo nessa noite, nessa tarde, preparando essa palavra, orando, pedindo a Deus. E peça a Deus para Ele falar com você nessa noite, amém? Oh Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor amado, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor amado. A tua palavra é suficiente para nos sustentar. A tua palavra é suficiente. Deus, que o Senhor entre agora na mente e no coração de cada um que está assistindo essa palavra, daqueles que ainda irão assistir, Senhor. Que Deus age em nossas vidas, que o Senhor traga cativo o nosso pensamento a essa palavra nessa noite. Deus, como é bom falar sobre o teu reino, como é bom discutir sobre a palavra do Senhor, como é bom compartilharmos uns com os outros esse momento tão precioso. Deus, eu não sei como é que está o coração dos meus irmãos que estão do outro lado. Eu não sei como é que está a mente de cada um, mas eu sei que Deus é suficiente, maravilhoso, para atender, Senhor amado, as nossas expectativas. Que as nossas expectativas sejam no Senhor, na tua palavra, Senhor amado. Fala com cada um nessa noite, fala com cada um que ainda irá assistir essa palavra, Senhor amado. Como eu te amo, Deus, como eu te louvo pela oportunidade que o Senhor me deu nessa noite, Senhor amado, de chegar no lar de cada um. Como eu sou grata a Ti pela Tua palavra, Senhor. Se apenas lêssemos essa palavra e cada um desligasse o seu celular, já seria suficiente para nos fortalecer, Senhor amado. Mas eu sei que Deus tem muito mais para nossas vidas nessa noite. E eu te agradeço pela vida de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi, Vilcilene. Boa noite, meu bem. Nossa, que alegria, viu? Se tá aqui com você. Francisca, minha irmã, também chegou. E eu tô muito feliz. Pós-aniversário, né? Pós-aniversário. E igual falei, eu limpando aqui o óculos, nesse aniversário, tudo que eu pedi a Deus
É saúde, saúde para eu continuar conversando com vocês. Mas é interessante a gente falar sobre depressão, sobre solidão. Eu já ministrei na igreja um tempo desse atrás sobre depressão. E eu fiquei muito feliz porque ao final da ministração, quando eu preguei sobre depressão, algumas pessoas da minha igreja me procuraram e falaram assim: olha, pastora, que tema bom que você falou, porque depressão parece um tabu. As pessoas quase não ministram na igreja sobre depressão. E como é importante esse tema, né, minhas irmãs? Como é importante a gente falar sobre depressão. E você pode perguntar assim: o que é depressão? O que é depressão? O que é depressão? É uma doença psiquiátrica que faz com que a pessoa se sinta triste, deprimida e com a sensação de desprazer na maior parte do tempo. Olha só, o que é a depressão? E eu quero que você entenda nessa noite que depressão não é frescura, depressão não é uma invenção. As pessoas sentem mesmo. Se você nunca sentiu, dê glória a Deus, porque você nunca passou por isso. Mas ela é uma doença psiquiátrica. E a pessoa não tem controle. E aí você pode perguntar: pastora Perpétua, preta, existe depressão na vida do cristão? É possível? Eu pergunto para você nessa noite: é possível uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que vai para a igreja, uma pessoa que é crente, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é cristão, é possível essa pessoa sentir depressão? Eu faço essa pergunta para você. É possível uma pessoa sentir depressão mesmo estando na igreja? É possível? E eu respondo para você: sim. É possível que um crente, é possível que uma pessoa que é um católico praticante, que vai para a igreja, que faz as suas orações, é possível a pessoa sentir depressão. Porque um cristão, mesmo ele tendo passado pelo novo nascimento, ele continua sendo humano. Né, Vilce? É possível. É possível. Porque mesmo estando na igreja, mesmo orando, mesmo tendo passado pelo novo nascimento, nós continuamos sendo humanos. Às vezes, oi Nessinha, às vezes a pessoa pensa assim: uai, mas crente sente depressão? Sente, querido. Sente, sim. Sente depressão, sim. Nós continuamos sendo humanos. Nós continuamos sentindo dor de cabeça. Nós continuamos sentindo cólica. Nós continuamos, não é porque eu fui para a igreja agora que eu não vou ter mais cólica, eu não vou ter mais dor de cabeça, eu não vou precisar usar óculos, eu não sinto uma dor de dente. Uai, nós somos sujeitos, sim. A Isabel está falando que agradece a Deus por ter passado por tantas coisas e nunca ter dado depressão. Pois é, Isabel, levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu e agradeça a Deus porque você nunca teve depressão. Mas não é porque eu, Perpétua, nunca tive depressão que eu vou chegar e dizer assim: é mentira, é frescura, a pessoa está querendo chamar a atenção. Oi, Lucas Henrique, seja bem-vindo. Então é possível um cristão sentir depressão. Gente, ano passado eu fiquei chocada com tanto suicídio de pastor. Tanta pastora, tantos presbíteros que se suicidaram. E o suicídio pastoral, o suicídio entre pastor é um tabu, é uma coisa que as pessoas não falam. E eu fiquei lendo os relatos ano passado, acho que foi em setembro, bem antes da campanha do suicídio, eu vi pastores suicidando, ele falando que a carga estava muito difícil. Por quê? Porque a pessoa olha para mim como pastor e diz assim: nossa, Perpétua ministra louvor na igreja, a Perpétua prega a palavra, como assim deu depressão? Sim, porque a carga é muito grande, porque na maioria das vezes um pastor, uma pastora, um presbítero... Oi, Suzana, hoje é o dia das surpresas, né? A surpresa boa, né? A Suzana tá aqui, a Vilsilene, a Vilde, que
quase a Vilde assiste depois, eu mando para ela, né? Então, estou feliz com a chegada de vocês. Então, querido, ano passado muitos pastores suicidaram, muitos presbíteros, pastoras suicidaram, pessoas que eles falaram de uma depressão que é a síndrome da depressão do sorriso. Eu lembro que um pastor que tinha, acho que ele tinha uns 30 e poucos anos, ele cuidava de uma igreja enorme, uma igreja próspera, ele tinha uma esposa linda, maravilhosa, ele tinha filhos saudáveis, mas mesmo assim ele se jogou de um precipício e se matou. E ele vivia sorrindo para as pessoas. Ele nunca demonstrou para ninguém que ele estava passando por essas lutas internas. Na maioria das vezes, um pastor, um presbítero, uma pessoa que é um líder religioso, ele tem vergonha de reconhecer que ele está precisando de ajuda. Eu já falei para vocês que quando a Eva, minha irmã, morreu... vou chorar, vou segurar. Quando a minha irmã Eva morreu, eu sofri muito, 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 porque eu chorava direto, eu me isolei. Eu me isolei da minha família quando a Eva morreu, a minha irmã, a mãe do Alessio e da Anaíla. E eu lembro que eu vivia dentro de um quarto sozinho. Por quê? Porque a dor era minha, aquela dor de irmã. E aí os meus filhos ficavam na sala, eles sorriam, eles brincavam entre si. E eu me tranquei, eu me isolei. Eu não conseguia ministrar louvor de uma forma tranquila, porque eu chorava. E toda canção que eu cantava, eu chorava porque eu lembrava da Eva. Eu lembro que tinha uma música do esquece, como que é? Esqueci, Terra Ferida, uma coisa assim que eu cantava e eu chorava muito. A música do Disco Praise, que a madrinha Eva, que eu chamo ela madrinha, né? A madrinha Eva cantava, a Naíla colocava nela e para ela ouvir quando ela estava no hospital, e ela cantava só as últimas palavras da palavra, as últimas sílabas da palavra, porque ela não conseguia cantar. E aquela do Disco Praise, esqueci como que é a música que fala, sei que Deus se levantará ao meu favor, que ele vai curar. Essa aqui. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me ajudar. E ela falava só, orro. E cada vez que eu ouvia essa música, eu chorava desesperada, porque eu imaginava que no coração da minha irmã da Eva, ela acreditava que ela ia ser curada. E aí tinha uma música que eu cantava muito, que eu cantei até assim, preparei até uma ministração depois falando sobre você quando as coisas não vão bem, que ela fala assim: minha trajetória é marcada por conquista, minha arma foi a fé, minha esperança é regada por lembranças que o tempo não parou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho força pra chorar, confesso, já tentei. E aí eu cantava essa música e eu chorava muito, porque era como se o meu chão se abriu o meu chão. E eu lembro que no ano que a Eva morreu, no final do ano, nós éramos 5 pastores na igreja, e cada pastor trouxe uma palavra de ânimo para o próximo ano que ia vir. E como era recente que a minha irmã tinha morrido, dia 2 de dezembro, eu levei uma palavra sobre o luto. E eu falei, me perdoe, mas é assim que eu estou me sentindo. Porque você se preparar para o luto, que o choro vem. Então, assim,
quando um pastor está sentindo dor, ou que ele tá se sentindo triste, na maioria das vezes ele é solitário, porque ele fica com vergonha de dizer. Só que desse problema eu não morro, porque quando eu não estou bem, eu compartilho com alguém. E eu lembro que eu não conseguia ministrar louvor, tinha eventos na minha igreja, e eu não conseguia. E eu lembro que a última vez que aconteceu foi em fevereiro. A Eva tinha morrido em dezembro, em fevereiro estava tendo um bazar na minha igreja, e todo mundo alegre, feliz. Eu gosto de trabalhar com bazar, e eu estava chorando sem parar. E aí eu falei para a pastora na época, pastora Gabi, eu falei, pastora Gabi, eu vou para casa, porque eu não estou bem para estar no meio das pessoas. Eu estou chorando muito. E aí ela falou assim, mas ainda é sobre a morte da Eva? Aquilo foi um choque para mim. Como assim? A minha irmã morreu em dezembro, em fevereiro eu estava chorando, e a pastora me perguntar, por quê? Como assim? É por causa da Eva? E eu me senti super ofendida. Mas aí depois eu percebi que aquele luto era válido eu estar chorando pela minha irmã. Porque a minha irmã morreu, a Isabel tá falando da minha mãe, né? Mas estou falando da Eva porque ela morreu primeiro do que a minha mãe. Como eu me senti. E a Eva tinha 61 anos quando morreu. E nesse dia, quando a pastora falou para mim isso, ainda é sobre a Eva, eu fiquei mega ofendida. Como assim? E aí eu lembro que o meu filho me chamou para conversar. Oi, Adete, tudo bom, minha cunhada? Meu filho me viu trancada no quarto, isolada. Ele foi lá e falou assim, mãezinha, me perdoe, porque a senhora está sentindo essa dor tão grande pela morte da tia Eva. E eu não entendi, assim, por que a senhora ficou tão abalada. E aí falou, a mãe quer uma oração, a mãe quer que eu faça uma oração pela senhora, porque eu tentei me colocar no seu lugar e imaginei se fosse a minha irmã Nádia, que é a minha irmã mais velha, que tivesse morrido, como eu ia me sentir. E eu sei que a dor da senhora é grande. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque eu percebi que esse luto, oi Lia, que esse luto, esse choro pela minha irmã, já estava começando o diabo a pegar aquilo como uma brecha para me colocar uma tristeza profunda. E aí, depois eu falei assim, peraí, já não é mais. Eu tô querendo toda hora, eu lembro dela e choro. E aí vem aquela tristeza, o isolamento, me isolei totalmente da minha família por conta disso. E aí a Eva morreu em dezembro de um ano, e a minha mãe morreu foi em outubro, né, Bela, que a mãe morreu. Aí veio outro baque. E antes da minha mãe morrer, o pai do Eduardo morreu no caminho de Maranhão, levando o Remilson, filho do meu cunhado, pro Maranhão. Então, assim, da morte da minha irmã, da Eva, ela morreu em dezembro. Aí acho que foi. O pai do Eduardo acho que morreu em fevereiro ou março, e aí em outubro a minha mãe morreu. Então foi um ano muito difícil. E eu tive que cuidar muito de mim e pedir oração para que aquela depressão não me pegasse. Porque no ano passado eu falei para você sobre o suicídio de pastor, sabe? Pastores se suicidando, porque as pessoas. Oi, Li, um abraço, meu bem, para você também. As pessoas acham que pastor não sente tristeza, as pessoas ofendem um pastor é solitário. Imagina. Agora eu quero falar para você, voltando, falando sobre a depressão. Então eu passei por esse período, mas graças a Deus a depressão não me pegou. Andou pertinho, queria me dar uma rasteira, mas eu dei um tapa nela. E aí passei por isso, enfrentei. Mas sabe, queridos, segundo a OMS, eu quero falar para você de uma informação que você vai ficar chocado. Segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Misericórdia. Vou repetir para você. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Isso, Bela. A Bela também estava se sentindo também essa tristeza pela morte da mãe. E foi muito difícil a morte da minha mãe. E para Isabel foi ainda mais difícil, porque a minha mãe morava com a Isabel.
E a minha mãe morreu nos braços da Isabel. Eu tinha acabado de sair da casa da Isabel para vir descansar, porque a gente estava há 11 dias no hospital com ela, então eu estava revezando. Eu ia lá ficar na casa da Isabel com ela para ajudar a cuidar da mãe, e aí eu voltava para casa para ver a família. E eu lembro que eu tinha acabado de chegar da casa da Isabel numa segunda-feira, fui na academia, e quando eu cheguei da academia, Isabel me ligou que minha mãe tinha falecido. Minha mãe tinha 83 era 84 anos. E a minha irmã Eva tinha 61 anos quando morreu, ainda jovem ainda, né? Então é muito difícil. Então a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E sabe de uma coisa? Às vezes uma pessoa tá com depressão e a gente diz assim, é frescura. Oi, pastora Dora, minha amiga linda, saudade também. Olha que surpresas boas têm acontecido hoje, né? Pessoas que estão entrando hoje para a gente bater esse papo. Então, queridos, não é chocante a cada 40 segundos uma pessoa se suicidar? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Misericórdia, né, irmã Vera? Então, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, quando você perceber que tem alguém da sua família que está com depressão, não diga para a pessoa que é frescura. Não diga que a pessoa, porque às vezes a pessoa que tem depressão, ela não vive o tempo todo jogada no fundo de uma rede. Depende de cada pessoa. Tem gente que ela tem pico de altos e baixos. Às vezes ela está feliz, mas outras vezes ela está triste. E eu cometia muito esse erro de chegar para a pessoa e dizer assim, mulher, que motivo tu tem para ter depressão? Olha só a cabeça da gente de achar que a depressão só vem quando a pessoa não tem dinheiro, quando a pessoa não tem carro, quando a pessoa não tem marido. Não! Em vez de você dizer assim, você não tem motivo para ter depressão, você tem um marido bom, você tem filho. E eu falava isso. Você vai dizer assim, querida, eu estou aqui para você. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para orar com você. Isso que a pessoa que tem depressão quer. Ela não quer que você jogue na cara dela que ela não tem motivo para ter depressão. Pelo contrário. Pelo contrário, isso a Nessinha disse, mas quem sofre com isso muitas vezes, a maioria das vezes, não demonstra devido ao julgamento. Eu passei por isso muito tempo, depois da morte do meu irmão, mas Deus foi meu refúgio. Glória a Deus, Nessinha, meu refúgio. E aí ela fala aqui, né? Foi o meu refúgio, onde achava que não tinha mais jeito. Mas é isso. Tem pessoas que venceram a depressão. Tem pessoas que ainda estão passando por esse processo. E aí, de repente, você diz assim, é frescura. Ela não tem motivo, querido, depressão. A depressão, ela não quer saber se a pessoa é rica, ela não quer saber se a pessoa é gorda ou magra, ela não quer saber se a pessoa tem marido, se ela tem filho. Não, ela pega porque é uma doença psiquiátrica que faz com que a pessoa se sinta triste, deprimida, com a sensação de desprazer. Na maior parte do tempo, não é que a pessoa que tem depressão, ela não sorri, ela não veste uma roupa linda, ela não faz uma viagem, não, a pessoa que tem depressão, na maioria das vezes ela se sente assim. E aí quando eu perguntei para você, o cristão sente depressão? A Nessinha é prova disso, né, Nessinha? Que é uma adoradora do Senhor, faz parte do Ministério da Dança. O cristão tem depressão? Tem, porque o cristão é ser humano. O cristão é humano. Olha só, o sol e a chuva caem sobre o justo e o injusto. Eu costumo falar isso. Ah, mas Deus não diz assim, eu vou mandar chuva só para aquela pessoa que é legalzinha. Não, o sol hoje vai nascer, vai brilhar só na vida das pessoas que estão bem legalzinhas. Não, o sol e a chuva vêm sobre o justo e o injusto. A depressão é um desfuncionamento químico e psicológico. Olha, vou dizer para vocês, eu não sou uma pessoa não sou médica, não sou psicóloga, mas eu fiz um estudo, eu pesquisei muito sobre isso, né?
E para você ver, a depressão é um disfuncionamento químico e psicológico. Aí você pode perguntar, tudo bem, pastora, Perpétua, Preta, você falou sobre a depressão. E qual é a solução para a depressão? Qual é a solução para a depressão? Porque a depressão é a doença do século, não é modinha. E qual é a solução? Continuar orando e buscando tratamento. Porque às vezes a pessoa é assim, ai, mas fulano não tem fé que ele vai orar e vai ficar boa da depressão. Às vezes é necessário a gente usar o remédio. Para isso que Deus deu capacidade para o médico. Sabe? Então, qual é a solução? Continuar orando e buscando tratamento e buscando ajuda. Procure uma pessoa da sua confiança para você orar, para você conversar. E algumas causas da depressão, algumas causas, tem muitas causas, mas eu quero falar para você aqui de algumas causas. Uma das causas que dá depressão na vida da pessoa, o materialismo. Pastor, o que é o materialismo? O materialismo é viver em busca de riquezas. Você lembra o que eu li em Mateus 6, do 25 ao 34, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, uma causa da depressão na vida das pessoas é viver em busca de riqueza, buscar a felicidade através de bens materiais. Se bens materiais fosse a solução para tudo, o rico não tinha depressão. Uma pessoa rica como aquela atriz que era famosa, quantas atrizes famosas se suicidam com depressão, se jogam não sei de quantos andares, toma remédio para morrer, quando na verdade a pessoa nem quer morrer. Os médicos costumam falar que a pessoa que suicida, ela quer viver, o que ela quer é acabar com a dor que ela sente dentro dela. Ela quer dormir, é como se ela dissesse assim, eu vou tomar esse remédio e eu vou dormir e a dor vai parar. E é isso que acontece. Então, o materialismo é uma das causas da depressão. É a pessoa que vive em busca de riqueza, que acha que através dos bens materiais ele vai ficar bom. A carga de trabalho pesado também causa depressão. A causa do trabalho pesado, a competitividade no trabalho, casais que trabalham demais, que não se veem. Eu já passei um período da minha vida, a irmã Dora, que mora lá na Santa Maria, a Isabel e a Francisca, lembra quando eu morava na Santa Maria, meu esposo trabalhava todos os dias à noite, e eu trabalhava todos os dias durante o dia. Ou seja, a gente não se via. E aí, como casal, estava muito difícil, a gente teve que buscar umas alternativas. Se você quiser saber as alternativas, me procura no privado que eu te falo. Mas uma das causas é isso, a carga pesada de trabalho. Quantas pessoas trabalham muito? É uma traição, é uma esposa que foi traída, é um esposo que foi traído. A cobrança pelo corpo perfeito. Gente, quantas pessoas com bulimia, aquelas pessoas que comem, se empanturra e depois vai lá no banheiro, enfia o dedo na garganta para vomitar, porque ela quer o corpo perfeito. A pessoa tem aquela síndrome que ela se olha no espelho, ela é magra, mas ela se vê gorda. E o contrário também, pessoas que deixam de comer para alcançar o corpo perfeito. Pessoas que vivem num culto ao corpo e quando não consegue fica desesperada. Então tudo isso causa depressão. Uma separação causa depressão. A perda de um ente querido causa depressão, que foi o que estava acontecendo comigo. Quando eu perdi a minha irmã e logo depois veio a morte do pai do Eduardo, que levando meu sobrinho para o Maranhão, e logo depois a minha mãe. Então foi um ano muito complicado. Oi, irmã Alessandra, tudo bom? Foi um ano muito complicado, a perda de um ente querido. Aí eu já vi gente pensando assim,
Isso só acontece com pessoas fracas. Ah, tá. O Jaime Neto falou que as pessoas depressivas buscam a morte porque acham que é a solução do fim da dor. Pois é, Jaime Neto. Mas os psicólogos, psiquiatras, falaram que, na verdade, a pessoa não quer morrer. Na verdade, ela só quer acabar com aquela dor. Ela só quer dormir. Sabe? É isso que acontece. Então as pessoas podem pensar assim: depressão só acontece com pessoa fraca. Depressão só acontece com pessoa fraca. Não é, meu querido. Acontece com qualquer um. Eu conheci uma pastora que ela criticava muito as pessoas que tinham depressão. Ela criticava, dizia que a pessoa era fraca, que isso não era de Deus, era coisa do demônio e tudo. Até que aconteceu a depressão com ela. Aconteceu a depressão com ela, depois ela veio entender. Realmente é difícil. É difícil. Às vezes a pessoa diz, isso é só coisa da cabeça. Outras pessoas dizem assim, é algo espiritual, preciso expulsar o demônio dessa pessoa. Gente, as pessoas têm tanta solução quando tudo que a pessoa depressiva quer é que você compreenda. É que a pessoa compreenda. É isso que a pessoa quer, que ela quer ser compreendida, ela quer ser ouvida, ela quer que você diga, eu estou aqui. Na maioria das vezes, você nem precisa falar nada. Sabe, a questão de pessoas com depressão é mais ou menos quando você vai a um velório, que você fica querendo achar palavras para o consolo, e às vezes a gente nem tem palavra, mas a gente dá aquele abraço. E eu quero chamar a atenção para você de algo. A depressão, ela não só pega só pessoas de idade. Muitas crianças estão deprimidas, muitas crianças estão com depressão porque são abusadas sexualmente, porque vivem deixada de lado pelos pais, os pais naquela danação de trabalhar demais, não tem tempo para os filhos. Vocês lembram o que aconteceu aí desse pedófilo aí de Gonçalves Dias, lá do Maranhão, que estava passando em todos os jornais. Nunca pensei de ver a cidade de Gonçalves Dias sendo falada em todos os jornais por um assunto tão baixo, né? Mas uma das mães da menina aqui de 13 anos aqui de Taguatinga, a menina tentou suicídio. A menina se sentiu envergonhada demais pelo que aconteceu, que tentou o suicídio. Então, a depressão também pega as crianças. Fique atento, sabe? Tem pessoas que estão se sentindo esgotadas emocionalmente e fisicamente. Pessoas esgotadas. Teve um dia aí, até falei para você, que teve um dia aí para trás que eu me deitei cedo na cama, assim, tava todo mundo aqui na sala, as minhas filhas, as minhas netas, aquele barulho lá, e eu vim pra sala, pro quarto, e deitei, e fiquei assim, meio pra baixo. Eu tava assim, tão pra baixo, e aí, novamente o Jadson, meu filho, né, que ele fica muito atento. O Jadson foi na casa do José, e quando ele voltou, eu ainda estava deitada. E aí ele falou assim, a mãe ainda tá deitada, o que a mãe tem? Aí eu falei assim, eu tô desanimada, eu tô esgotada emocionalmente, fisicamente, eu tô cansada, eu tô triste. E aí ele, oi Kélia, olha a surpresa boa também. E aí ele me chamou pra conversar. E aí, ele chegou mais de 11 horas da noite, desde cedo que eu estava deitada aqui no meu quarto. As meninas foram cada um para sua casa e eu continuei deitada. E ele me chamou para conversar. E a gente conversou muito. E ele falou que entendia o meu cansaço. Então, assim, eu estava esgotada emocionalmente e fisicamente. De uma coisa eu sei, nós precisamos de cura dos nossos sentimentos. Eu não sei como é que você tá, sabe? Eu não sei como é que você tá se sentindo, se você está se sentindo só, se
Se você está naquela solidão, como é que você está se sentindo? Eu sei que nesse dia eu me senti assim. E na maioria das vezes, tem pessoas que falam assim, ai, fulano tá com depressão. Gente, muitas vezes é uma tristeza profunda. Às vezes é aquele momento. Isso, a irmã Dora Pacheco tá falando, né? Que ela teve quando perdeu o armarinho dela, mas minha família e amigos, com a ajuda de Deus, me curou. Isso é muito sério, né? É verdade. A gente se sente assim. E a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que eu falei assim: uma coisa eu sei, nós precisamos de cura nos nossos sentimentos. É normal a gente ter dia que está cansado. É normal a gente ter dia que está esgotado. É normal porque nós somos humanos. Nós não somos mutantes. Nós não somos super mulheres e super homens. Igual eu postei uma vez, que tem dia que a gente tá Mulher Maravilha, ó, pá, vista a capa de Mulher Maravilha e as balas vêm e eu consigo me livrar, mas tem dias que a gente fica deitada, tem dia que a gente tá assim. A gente só não pode deixar aquilo virar uma rotina. E igual todo mundo, eu também sinto, nem todo dia. Eu achei interessante que muita gente que mandou os parabéns para mim no privado falou assim, ei, Perpe é alta astral. A Perpe é alta astral, né? E teve as duas, a Kelly, minha amiga, mandou para mim, você é alta astral. Aí teve outra irmã da minha igreja que falou assim, eu quero ser como você. Eu digo, gente, mas não é assim não, sabe? Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu choro, tem dia que eu tô muito cansada, sabe? Tem dia que eu vou pro Tocilax porque a perna tá doendo. E é por isso que eu louvo a Deus, porque esse final de semana eu vou para as águas quentes de Calda Nova e eu pensando hoje, gente, vou deixar as pernas naquele mais quente que tiver para parar a dor. Então é normal a gente ter esse sentimento. É normal. E quando as pessoas falaram assim, você é muito alto astral, eu falei, parece até que eu tô a pipoquinha o tempo todo, mas é não. Quem me conhece sabe que tem dia que eu tô meio deprê, tem dia que eu tô meio tô assim, naquela bad, naquela bad, principalmente na idade que eu tô. Olha, eu completei 57 anos, então os meus hormônios não são mais os mesmos, sabe? Mas a gente precisa ter uma coisa bem séria, porque eu falei sobre isso, já teve pessoas da minha família que falaram assim, cuidado que a preta tá com depressão. Não é depressão, olha só. Você sabe qual é a diferença entre a emoção e o sentimento? Ó, Daniel tá chegando, com certeza a Josefa tá assistindo, né, Josefa? A Soliene também tá assistindo. Gente, vocês que pegaram agora, depois assistam o início, porque é muito importante falar sobre isso, né? Então, lembra que eu falei que... Boa noite, Daniel. Que eu falei que eu tive momentos de tristeza, que as duas vezes o meu filho, o Jadson, me chamou para conversar, e a gente orou e conversou junto. Você sabe qual é a diferença entre a emoção e o sentimento? Porque às vezes a pessoa, eu tô com depressão, às vezes nem é depressão, às vezes é só uma emoção. Olha, eu quero que você entenda agora. Eu quero que você entenda a diferença. A emoção, ela é passageira. Pode ser um acontecimento que nos deixou esgotado. Às vezes nem sempre tudo é depressão. Você passou por algo e aí você ficou deprimida, você ficou esgotada. Oi, Fran. Ó, surpresa boa, né? A paz, Soliene. Às vezes você passou por algo, sabe? Igual quando a gente é assaltado. A gente é assaltado, a gente passou por aquele momento difícil. Uma vez eu fazia teologia lá no recanto da Ema aqui, e eu descia lá no recanto e seguia para a fazendinha a pé, e um dia o menino me assaltou, tentou me assaltar. Ele veio pra cima de mim e falou, passa o celular, passa a bolsa. E eu lembro que eu estava com o guarda-chuva pendurado aqui, eu peguei esse guarda-chuva, dei umas 3 lapadas no adolescente, devia uns 13 anos, dei umas 3 lapadas nele com o guarda-chuva, que meu pulso abriu, e ele caiu da bicicleta,
E ele foi embora. E eu confesso para você que eu passei um bom tempo, ainda hoje eu tenho. Quando eu vejo alguém vindo de bicicleta para meu rumo, eu já fico assim, meio assustada por causa desse acontecimento, sabe? Às vezes é um acontecimento que nos deixou assim, assustada, esgotada. Essa é a emoção. Agora, o sentimento. É com isso aqui que a gente precisa ter cuidado. O sentimento é um convívio constante com o medo e o pânico. Olha a diferença. A emoção ela é passageira, pode acontecer algo na sua vida e você passou por aquele estresse, você foi assaltada ou você perdeu um emprego, como eu já perdi às vezes, na hora perdi o chão e aconteceu isso, mas depois aquilo passa. O sentimento é um convívio constante com o medo e o pânico. Tem pessoas que têm pânico, tem pessoas que sofrem da síndrome do pânico, que ela se tranca. Ó, eu falei que eu fiquei no quarto, eu passei aquele sábado, me deitei aqui, fiquei meia para baixo, e aí o meu filho veio conversar comigo. Menina, eu tomei um banho, fiz um lanche e pronto, revigorei. Eu falei, vai para lá, sai daqui. E isso porque foi uma emoção, mas o sentimento, ele é um convívio constante. Uma pessoa que tem a depressão, ela, na maioria das vezes, ela tem a síndrome do pânico. Se você vive constantemente, olha, mais uma coisa também. Lembra que eu falei que a gente precisa de cura nos nossos sentimentos? A gente precisa de cura do nosso sentimento. Agora, uma advertência para nós. Se você vive constantemente com ódio, com medo, com desejo de vingança, fique atento. Fique atento. Se aquilo que aconteceu comigo naquele sábado, que já tem os dias, se aquilo vivia constantemente comigo, se eu sou uma pessoa que vive com ódio constante, eu tenho desejo de vingança, qualquer coisa eu quero me vingar, a gente precisa ter muito cuidado. Porque lá em João 10:10 tem uma verdade absoluta, olha só. Em João 10:10 diz que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. E a gente ficar atenta a isso, à emoção, ao sentimento, a pedir ajuda, a conversar. Eu sempre falo que eu quero estar com o meu telefone disponível para que você converse comigo, mas se você não quer conversar comigo, converse com outra pessoa da sua confiança. Mas uma coisa boa, Jesus diz assim, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E uma coisa muito interessante, eu falei sobre a emoção e o sentimento, que a emoção é passageira e o sentimento é aquilo que é constante. E a gente precisa ter cuidado com esse ladrão de alegria, né, Rosa? Precisa ter cuidado, porque todo mundo busca alegria, todo mundo quer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Josefa, Josefa, coloca o nome dele, por favor. Ela tá pedindo oração para o irmão dela que tá com depressão. Vamos orar sim, Josefa, bota o nome dele. Olha só, todo mundo busca alegria. Quem é que não quer estar sorrindo o tempo todo? Quem é que não está feliz o tempo todo? Que eu falei, a Perpétua não é alto astral o tempo todo, a Preta não é alto astral o tempo todo. Tem hora que eu tô zangada, tem hora que eu fico triste, sabe? Mas aí eu busco isso. A alegria é uma busca de todo mundo quer ser alegre. Mas sabe qual é o maior desafio? O maior desafio na nossa vida é buscar a felicidade. Olha, todo mundo busca alegria. Mas o nosso maior desafio é buscar a felicidade. Sabe por quê? Porque a alegria ela faz bem para a saúde. Porque a pessoa que vive sempre triste, é como se ela estivesse morrendo aos poucos. Todo mundo tem momentos de alegria e eu vou te falar, quem tem neto então, né, Núbia? E aí, Mandora? Quem tem neto então? Nossa, é uma fonte de alegria. É uma fonte de alegria. Oi, Marianete.
Quem tem neto, então, é uma fonte de alegria, porque aquelas coisinhas lindas chegam na casa da gente, e vovó me dá isso, vovó quero aquilo. Eu tenho uma fonte de alegria que é Deus, mas eu também aqui, eu tenho uma fonte de alegria que são os meus netos, as minhas netas. É uma alegria, meu Deus. Eu tenho uma alegria que eu falei para vocês, eu tenho um prazer de fazer comida para os meus filhos, para os meus genros, para minha nora. Eu tenho o prazer de fazer um bolo e cada um fazer uma matula, levar um pouco. E isso é alegria. Mas a felicidade é o nosso maior desafio. Sabe por que que a pessoa que vive triste é como se ela estivesse morrendo aos poucos? Lá em Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Uma pessoa que é alegre faz bem, é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu tinha um problema muito sério de mau humor matinal. Não sei se vocês já sentiram isso, mau humor matinal. Porque tem gente que é assim, que ela já acordou, glória a Deus, aleluia, e aquela felicidade. Mas antes eu tinha um mau humor matinal. Eita, terrível. Eu ia para o trabalho e se eu chegasse lá e eu não conversasse logo com alguém, puxar assunto, eu ficar assim, ó. O dia todo. E aí meus colegas falavam assim, não mexe com o Perpétua hoje não, que ela tá daquele jeito, ela tá daquele jeito. Porque era assim, o mau humor matinal. Mas se eu começasse a conversar logo aquela alegria, aí o negócio fluía. Hoje não. Eu confesso para você que eu não tenho mais esse mau humor matinal, mas antes eu tinha. Deus me curou disso tudo. Eu acordo super feliz. Só de viver, de respirar. Eu acordo assim. Então, querido, a felicidade é ter prazer nas boas lembranças, é um alívio para a alma. Sabe? Essa felicidade é você lembrar, sabe que você lembrar de algo e você ficar mega, mega feliz? Eu lembro quando a minha filha Anália, ela fez o exame para saber se estava grávida. E aí, como ela estava muito enjoada, ela falou assim, mãe, a senhora vai lá e pegar o resultado. E eu fui lá e peguei o resultado quando eu vi positivo. Gente, eu vinha rindo, eu vinha sorrindo. Eu falava para todo mundo, eu vou ser avó, meu Deus. Aquela alegria, aquela felicidade. E ainda hoje, quando eu me lembro disso, isso me traz felicidade. Ainda hoje eu lembro. Núbia, pois é, Núbia. Ah, tá. Sim, Vera, eu vou anotar os nomes dessas pessoas pra gente estar orando. Eu lembro da minha alegria quando a Nádia chegou. Eu estava cuidando da Fátima, que ela fez uma cirurgia na época, e a Nádia chegou lá anunciando que estava grávida da Júlia. Gente, ainda hoje, as boas lembranças nos traz felicidade. E Deus diz para você nessa noite, lembra das coisas boas. Lembra de algo de bom que aconteceu com você. Eu estou falando para você do que me traz felicidade. É lembrar do dia que meu esposo estava desempregado e ele chegou dizendo, estou trabalhando. A minha felicidade quando meu filho estava desempregado e ele mandou, acho que uns 2.000 currículos e disse assim, eu consegui o trabalho. Aquilo me traz uma felicidade. A minha felicidade de ter celebrado o casamento do José, mas da Amanda. Gente, você sabe o que é isso? Eu celebrar o casamento do meu filho, da Amandinha. E ainda hoje, quando eu lembro disso, eu choro de felicidade. E Deus quer que você lembre de coisas boas que aconteceram com você. As avós aqui estão dizendo, a Núbia diz que a vida dela são os netos, a Isabel também, a irmã Dora também. Irmã Dora acordar louvando, tem coisa melhor, sabe? Gente, você lembra que eu falei do abraço que cura? É a irmã Dora.
A irmã Dora tem o melhor abraço do mundo. Se você não conhece a irmã Dora, lá da Santa Maria, esposa do pastor Zezinho, mãe do Kaique e do Caídson, ela tem o melhor abraço. Quantas vezes esse abraço da irmã Dora, ai Jesus, me curava. Quantas vezes eu estava assim, irmã Dora, você lembra que eu fazia assim? A irmã Dora sempre foi intercessora lá na porta da igreja, e eu sentava e ela me falou que quando eu começava a fazer assim, ó, puxar os cabelos, foi na época do desemprego lá e tudo, e ela começava a interceder por mim. E isso é muito bom. E então, querido, até me perdi, olha só. A felicidade, trazer boas lembranças. Sabe por quê? Porque a depressão, ela rouba a alegria. A nossa alegria é o Senhor, é a alegria da salvação. A depressão rouba a alegria. A irmã Kélia está perguntando, quando você sentiu que estava para baixo, foi proveniente a algo? Sim. Quando eu senti isso, foi uma coisa interessante, olha só. Falar para vocês, eu falei que depois que começou esse Covid, eu busquei mais a Deus, li mais Bíblia, preguei mais, louvei mais, orei mais. E eu vou compartilhar com você que a irmã Kélia está perguntando se foi proveniente a algo. Foi uma retaliação até do inimigo, olha só. Eu tive uma semana super agitada aqui na minha casa. Lembra que eu falei e que Deus me deu o dom de profecia e Deus me usou numa vigília para falar com uma pessoa e foi tremendo e aquilo foi chocante porque Deus me usou em profecia na vida daquela pessoa da minha igreja e eu tive uma semana assim, vindo pessoas na minha casa e eu orando e profetizando e Deus me dava palavra e aquela pessoa dizia, eu vou trazer outra pessoa aqui para você orar, e Deus me usando em profecia e eu alegre, toda feliz. E eu lembro que quando eu cheguei da vigília que eu compartilhei com o Jadson, sempre ele, meu companheiro aqui, eu falei para o Jadson, Kélia, que Deus tinha usado em profecia e eu compartilhei com algumas pessoas que eu estava muito feliz porque eu estava sendo usada no dom de profecia na vida de outras pessoas e foi uma semana assim que Deus me usou muito nesse dom que Deus me deu. E aí meu filho falou assim, mãe, cuidado com a retaliação. Cuidado com a retaliação. A senhora acha que o diabo vai ficar quietinho, vendo que a senhora tá sendo usada na vida de outras pessoas? E foi isso que eu senti. Foi uma retaliação. Foi uma coisa assim que veio para tirar. Foi uma tristeza. Foi um abatimento, um esgotamento físico e emocional. E aí meu filho me trouxe a lembrança e falou assim, a senhora lembra do que eu falei para a senhora orar muito, se consagrar, porque a senhora foi usada por Deus dessa forma. Então foi isso, Kélia, respondendo a sua pergunta, que a minha tristeza nesse sábado foi essa. Então, querida, a depressão, ela rouba a alegria. E a nossa alegria é o Senhor, a nossa alegria é a nossa família, a nossa alegria, a nossa felicidade são os nossos netos, os nossos filhos, sabe? A alegria da salvação. E lembra no início que eu perguntei, o cristão pode sentir depressão? Sim, sente sim. Lá em João 16:33, o Senhor diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E vocês também serão vencedores. E hoje eu lendo um livro que fala, Senhor, ensina-nos a orar. E é tremendo quando Jesus ele está ali ensinando os discípulos e ele vai ensinando cada coisa. E esse livro fala que ali quando Jesus, em João 13, e a partir do João 13, o 14 e o 17, quando Jesus ora pelos discípulos e diz que eles vão fazer coisas maiores ainda do que ele fala que é a graduação, que é a formatura dos discípulos. Jesus fez tantos milagres, mas ele disse que nós também faríamos milagres.
Maiores, você sabe o que é isso? Jesus fazer milagre e ele dizer para o discípulo, vocês farão maiores do que isso. E isso, pessoas comuns, normal, comedor de feijão, que chora, que fica triste, mas Deus também usa. Ô, Naíla, chegou agora, depois tá assiste, princesa. Você lembra o que eu li no início? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O que é esse buscar o reino de Deus? Eu já estou encerrando. Buscar o reino de Deus. A vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum dos seus se perca. A vontade de Deus é que você pregue a palavra. A vontade de Deus é que você ore. A vontade de Deus é que você se aproxime dele. Quantas pessoas que são crentes, que são cristãos, que estão afastados do Senhor? A vontade dele é que você venha, se aproxime, se achegue a ele. Ele diz, buscai primeiro o meu reino. Jesus nos desafia a mudar nossa prioridade. O que tem sido a sua prioridade? Lembra de quando você aceitou Jesus? Eu conheço uma pessoa que falou assim, gente, quando eu aceitei Jesus, eu queria ser missionária, largar minha família e pregar o evangelho e fazer de tudo. É isso, Deus quer que você continue fazendo a vontade dele. Lembra do primeiro amor, volta lá onde você caiu e diga, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Jesus está te desafiando a colocar ele como prioridade, buscar o reino de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar em oração, é buscar na palavra, é buscar em pregação, fazer o que você... Por que você parou de fazer? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, que o Senhor vai te ajudar. Todas as coisas vos serão acrescentadas. E hoje eu estava ouvindo uma missionária, acho que é Gabriela Lopes, não sei se é parente da Êxila. Acho que é. Ela estava pregando sobre esse tema. Eu achei interessante que ela diz assim, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você está com o copo cheio de água, mas Deus quer acrescentar mais na sua vida. Você tem dia que está alegre, Deus quer transformar mais, quer te dar mais alegria. Ele vai acrescentar mais ainda para você. Lembra daquela viúva que chegou para o profeta e disse assim, o meu marido era um homem de Deus, e eu estou endividada, e eles estão querendo tomar meu filho. O que o profeta diz? Ei, mulher, o que tu tem na tua casa? Ela diz assim, eu tenho um pouco de azeite. E o que aconteceu com aquele pouco de azeite? O azeite multiplicou e encheu vasilhas e vasilhas que ela pediu emprestado para a vizinhança. O que você tem aí na sua casa? Um pouquinho de alegria perpétua, pois o Senhor vai acrescentar mais na sua vida. Como é que tem sido a sua oração? A minha oração tem sido assim, mais ou menos. O Senhor quer acrescentar mais a oração na sua vida. O que é que você tem? Eu tenho lido a palavra um pouquinho. O Senhor vai acrescentar mais na sua vida. O que o Senhor vai dizendo? Como é que está a sua dispensa? Tem mais ou menos. O Senhor vai acrescentar. Está dizendo que Ele vai acrescentar aquilo que você tem. Agora o Senhor está dizendo, o que é que você tem? O que é que você tem? Eu quero acrescentar. Ele quer acrescentar naquilo que você tem. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é que você tem? O Senhor está fazendo um convite para você nessa noite. Se aproxima de mim. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Vem. E Ele quer acrescentar. Ser feliz não depende das circunstâncias. Não é uma questão de ausência. Olha só, ser feliz não depende da circunstância. Não é a questão de ausência, mas a questão da presença de Deus na sua vida. Ai, meu Deus, está ausente. Não é isso que ele está dizendo. A questão não é a ausência de oração. A questão não é a ausência de Deus.
A questão é a presença de Jesus na sua vida. Não depende da circunstância. Lembra que eu falei da alegria? A minha alegria não depende se a minha despensa está cheia. A minha alegria não depende se não está tendo problema na minha vida. A minha alegria depende do Senhor. A paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao Senhor. Sabe de uma coisa que Deus está falando para você? Você precisa ter alegria na sua salvação. Muitas pessoas perderam a alegria da salvação. Muitas pessoas estão aí procurando o materialismo de ter, de comprar, de ter roupa, de fazer isso, fazer aquilo, quando na verdade você precisa da presença de Deus na sua vida. Você precisa se achegar mais a Deus, você precisa orar mais, você precisa estar com o Senhor. E lembra que eu falei da solidão? Quantas pessoas sentindo solidão? E eu quero falar aqui de algo para você que é uma coisa que eu sempre falo. A solidão, existe uma diferença entre a solidão e a solitude. Você vai entender agora. O que é a solidão? É um sentimento de quem está só, desacompanhado ou isolamento. Quantas pessoas... Oi, Aline. Oi, Manadima. Vocês chegaram, está terminando, mas depois vocês podem assistir. Quantas pessoas se sentem só dentro de casa? O que aconteceu naquele sábado que eu falei que eu me isolei aqui? Tava tendo maior barulho ali, as minhas netas gritando, as minhas filhas, e faz café, e faz bolo, e lanche e tudo, mas eu estava me sentindo só. Eu estava sentindo uma solidão. E eu me isolei. A solidão é um sentimento de quem está só. E muitas vezes essa solidão, a casa está cheia. Muitas vezes você está no meio da multidão ali, mas você está sentindo a solidão. Aí você pode pensar, tá, Perpétua, qual é a diferença da solidão para a solitude? E eu amo a solitude. Eu amo a solitude. A solitude é diferente da solidão. A solitude está associado a um sentimento positivo, a alegria de estar sozinho, entre aspas, mas com o Senhor. Essa solitude, às vezes, é bem difícil, viu, ter a solitude aqui em casa. A solitude é quando eu estou sozinha, mas eu estou mega feliz. Eu vou pegar uma Bíblia para me ler. Eu vou pegar um livro para me ler. Eu vou botar no YouTube, como eu botei hoje, eu estava na solitude. Solitude. Eu estava aqui sozinha, mas eu não estava triste em nenhum momento, pelo contrário. Eu coloquei no YouTube e comecei a ouvir louvor, e comecei a ouvir pregação, e comecei a dar glória a Deus, aleluia. E meu filho foi chegando e foi dizendo, oh, glória a Deus, brincadeira, porque ele viu que o ambiente como é que estava. É diferente a solitude, e nós precisamos dessa solitude. Sabe quem praticava muito essa solitude? Jesus. Quantas vezes a Bíblia diz que ele se afastou e subiu ao monte para orar? Não era solidão, não. Solitude é tempo de qualidade com o Pai. É tempo de qualidade com o Pai. Então, existe essa diferença. Então, queridos, eu quero que a partir de hoje você entenda que a depressão é uma doença psiquiátrica que faz a pessoa se sentir triste e deprimida a maioria do tempo. E que o cristão pode sim ter depressão. Haja visto o tanto de pastor que suicidou, e pastor e presbítero. Mas existe a solução. É continuar orando, buscando tratamento, tendo o apoio da família. E lembra que eu falei das crianças? Vamos ter cuidado das nossas crianças, sabe? Então, existem as causas da depressão. Mas Deus quer curar os seus sentimentos nessa noite. E que você diferencie bem essa diferença. Eu quero que você saiba a diferença entre a emoção e o sentimento. Que a emoção foi aquilo que eu senti, que eu fiquei trancada aqui no quarto, foi uma emoção por algo que aconteceu. A emoção é passageira.
Aconteceu algo na minha vida, igual eu falei, foi uma semana que Deus me usou muito em profecia e de repente veio aquela retaliação e eu me senti esgotada fisicamente e emocionalmente. E o sentimento é o convívio constante com o medo, com o pânico. E que você entenda que João 10:10 é real, que o diabo veio para roubar e matar, mas o Senhor diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E que você seja uma pessoa alegre. Oi, Vanete. Que você seja uma pessoa alegre, porque a alegria faz bem. A irmã Dora diz que acorda cantando, louvando ao Senhor. A felicidade de ter prazer em boas lembranças. Se lembre das coisas boas que aconteceram na sua vida. A depressão rouba a alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Não perca a alegria da salvação. Buscai fazer a vontade do Senhor. Buscai em primeiro lugar. Jesus está te desafiando nessa noite a colocar ele como uma prioridade. Se ele não for a sua prioridade, nada vai dar certo. E o Senhor quer que você entenda isso. Que ser feliz não depende das circunstâncias. Que a questão não é a ausência, mas é a presença de Jesus. Não é o que não está, mas quem está? Quem é que está com você? É Jesus. Que você precisa dessa solitude. A solitude de ter prazer de ler a sua Bíblia, de orar, de tirar um momento para você. E sabe, da mesma forma que acontece a solidão, em que o barulho está ali na minha sala, os netos, é nora, é genro e todo mundo, que todo dia 5 horas você pode, se quiser passar aqui em casa, o barulho tá feito. Mas da mesma forma que eu senti solidão com todo mundo aqui, a solitude também, eu tenho o meu momento de solitude aqui no meu quarto. Onde pode cair ali o mundo. Mas eu tiro esse tempo de solitude para ler um bom livro, sabe? E eu tô concluindo aquele livro, Senhor, ensina-nos a orar, do Morre Cerulo morreu esses dias. E a irmã Nadima tá aqui presente, né? Eu falei para você que foi a irmã Nadima que me apresentou o Max Lucado, que é um autor, meu autor preferido. Foi a irmã Nadima que me apresentou o Max Lucado uma vez. E desde então, eu tô ali com 3 livros do Max Lucado que eu pedi, ainda não li nenhum, mas vou começar, vou levar para Caldas para orar. Então, querida, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que você tenha entendido que depressão não é frescura. Depressão, ela é real. E crente pode ter depressão, pastor pode ter depressão. Que você procure ajuda de profissionais da área, mas que você procure também uma pessoa da sua confiança para você conversar. Como diz a Isabel, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero que você ore por você, e as pessoas que colocaram o pedido de oração, coloca o nome da pessoa que você quer que ore, que eu vou estar orando, tá bom? E eu quero orar por você, para que a alegria do Senhor seja a sua força, que você não perca a alegria da salvação, que você tenha Jesus como a sua prioridade. Então, compartilhe essa palavra com outras pessoas que você acha que vai ser bom. E nunca diga para a pessoa que está com depressão que ela não tem motivo porque ela é rica, tem filho, tem marido, tem tudo isso. Não é isso. A depressão não é falta de dinheiro. A depressão não é nada disso. Não é nada disso. Então, assim, eu estou muito feliz. E eu quero que você feche seus olhos e que você lembre daquela pessoa que você, se for você também, mas que você lembre de alguém da sua família que passa por esse momento de depressão, que nós vamos estar orando, amém? Se você quiser pedir ajuda aí também, a pedir ajuda aí as universitárias, tem aí Isso, Rosa, vou estar colocando. Eu tenho um caderninho aqui. Você pede ajuda aí a irmã Dora. Oh, glória a Deus. A irmã Dora é uma mulher de Deus. A irmã Nadima é uma mulher de Deus. Quantas mulheres fortes que estão aí, sabe? Então eu quero fechar os olhos, porque senão eu vou fazer vigília, porque hoje meu esposo está trabalhando, eu vou fazer vigília. Mas eu quero orar com você.
Oh Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra tão preciosa de Mateus 6, do 25 ao 34, Senhor amado. Que essa seja a nossa oração, Senhor. Eu oro, Senhor amado, pelos meus irmãos e irmãs que estão do outro lado, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que eles se acheguem ao Senhor. Que ele tenha Jesus como a sua prioridade, que nós busquemos a Ti em tempo e fora do tempo, Senhor amado. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor amado. Fortaleça cada um nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso, Kélia, eu sei dos seus meninos, vou estar orando sim. Que bom que hoje eu tive um grupo maior e a Isabel, a Nessinha, a Orlandina que entrou. Gente, olha, a Orlandina me chamou a atenção de algo, né? Eu quero mandar um abraço para a Gorete, a mãe da Iorete, que minha amiga também, lá da Lagoa da Cruz, está morando em São Paulo agora. Eu quero mandar um abraço para ela. Mas a Orlandina entrou, né? O Jaime Neto, a Núbia, a Alessandra Gomes, a irmã Dora, que é a mulher do abraço bom, a Rosa, a Kélia, quem mais? O Daniel e a Josefa que estão assistindo, a Soliene, a Fran Macedo também. Fran, como é que você tá? Ficou bem? Eu tava vendo o seu post aí sobre você e sua filha, né? Vocês estão bem? É a Soliene, a minha irmã Isabel Francisca, a Marionete, já falei da Josefa, né? Quem mais? A Núbia, a irmã Vera, a Rosa, um abração. Alice Kelly, mamãe, tá assistindo de preta, linda. A Naíla que chegou agora. A minha irmã Francisca, já falei. Nessinha. Deixa eu ver quem mais. Que entrou depois. A irmã Nadima. A Vilde, minha prima linda lá de São Paulo. A Aline Salles, que tá aqui assistindo. Deixa eu ver quem mais. A Ivanete Pereira. Eu não sei se é a irmã Ivanete ou a outra Ivanete, porque tem duas Ivanete, né? Eita, Deus poderoso, aleluia. E é isso, queridos. A tia Irani chegou agora, minha tia. Eu vou mandar lá no seu zap a pregação para a senhora assistir, porque eu sei que a senhora chegou agora e olha que hoje eu atrasei um pouco, né? Então é isso, queridos. Eu vou amanhã, vou para Caldas amanhã, depois do almoço, volto domingo. Mas quinta-feira eu estarei com vocês, que eu quero aproveitar uma vez na semana, tá bom, para eu fazer a live com vocês, porque eu também preparo, eu ministro louvor na minha igreja, eu ministro a palavra. Então, assim, tenho o meu tempo de devocional também, de oração, torre de oração. Mas eu agradeço você que abriu sala de vídeo também. Isso, oração pelo Rio, né? Hoje eu fiz Teve uma irmã da minha igreja que... Vou compartilhar no meu Facebook mais tarde. Ela colocou, se você que faz parte de uma torre de oração, tá aqui os motivos, né? Eu gostei tanto dos motivos que ela colocou, porque são motivos muito bons. Eu vou compartilhar no meu Facebook daqui a pouco. Mas vamos estar orando. Eu vou pegar o nome de vocês que colocou e vou acrescentar no meu caderninho. Mas orem por mim também. Oh, meu Deus, minha tia Irani disse que dormiu e acordou agora. Não, eu vou compartilhar com a senhora no zap para a senhora assistir. E se você precisar conversar comigo também, eu me chame no privado lá no Message, que eu deixo meu WhatsApp para a gente conversar. Então, que você seja... A Núbia seja fortalecida, né, Núbia? A Núbia passou pelo luto um tempo desse, né, que a mãe dela faleceu. E que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Então, eu deixo um abraço assim, mano, eu vou descansar mesmo. Que o Senhor nos leve mesmo em paz. Eu tô precisando muito desse descanso. Mas na quinta-feira, se Deus me der uma palavra antes disso,
eu compartilho com você, mas provavelmente será na quinta-feira. Então eu deixo um abraço para vocês e orem por mim, porque eu preciso mesmo da intercessão de vocês, que não é fácil, igual eu falei que a Kelly me perguntou se a minha tristeza do sábado que eu fiquei. A irmã Vera, né? Não sei se eu falei o nome da irmã Vera, né? Irmã Vera, brigadinha, eu vou estar orando pelo seu irmão, sim. A irmã Kelly me perguntou se tinha motivo, né, para eu estar daquele jeito. Eu falei para ela que foi uma semana que Deus me usou muito com o dom que Ele me deu e veio o abatimento, né? Mas isso acontece na vida de qualquer um. Somos humanos. Passamos pelo novo nascimento, mas continuamos sentindo dores. Só lá na glória com o Senhor. Então, um beijão, um abraço para vocês.